Fala pessoal, voltei aqui. Vamos falar sobre o teorema fundamental do cálculo, tá? O teorema fundamental do cálculo, ele é dividido em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2, na qual ele vem trazer para a gente algumas definições que até a gente já viu, tá? Então suponha que a nossa função f seja contínua em um intervalo de a até b, tá? Então ela não pode apresentar descontinuidade, tá? Então se uma função g é igual à integral de a até x da f de t dt, né? Então a nossa g' de x é igual a f de x. Aqui era para ser x, né? O autor do livro acabou comendo uma bola aqui. Aqui era para ser x, né? Ou seja, que é o primeiro princípio que a gente viu, que é o princípio das antiderivadas, tá? Se eu tenho uma função que é integral de outra, né? Ela obedece o princípio de antiderivação. E a segunda é o conceito que define a questão das integrais definidas, né? Então a integral de a até b da f de x é igual a primitiva da f de x para o valor de b menos a primitiva da f de x para o valor de a. Tá? Isso para qualquer função real, tal que, né, a função primitiva derivada seja a nossa f de x, que é a primeira parte desse teorema. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo ele garante isso, a existência da primitiva de uma função, tá? Que uma é a derivada da outra, e a segunda, que o cálculo da integral definida pode ser dado pelo valor das primitivas para os extremos do nosso intervalo, né? A diferença do valor da primitiva para eles. Simplesmente isso, tá? Agora vamos falar ali de uma regra de integração, que é a integração por substituição, tá? A gente viu ali que, por causa do teorema fundamental, é importante sermos capazes de encontrar primitivas, tá? Então você vai ter primitivas. Porém, nossas fórmulas de primitivação, que a gente viu até o momento, não mostram como calcular todos os tipos de integrais, ele mostra os tipos mais simples, né? Por exemplo, essa integral que é 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx, já não é possível você resolver pelos métodos simples, né? O método intuitivo ou utilizar as regrinhas que a gente viu anteriormente, tá? Então, nesse caso, a gente precisa usar o método chamado método de substituição. Tá? Esse método de substituição, ele é aplicável normalmente em funções do tipo produto. Então você tem aqui uma multiplicação entre uma função 2x e uma função raiz, tá? E quando que a gente usa esse método da substituição? Quando a gente percebe que uma certa função ela é a derivada da outra função, ou tem o mesmo formato. Observe comigo, aqui eu tenho 2x. E dentro dessa raiz eu tenho 1 mais x ao quadrado. Tá? A derivada de 1 mais x ao quadrado é exatamente 2x, que é o valor que está aqui fora. Tá? Então é possível a gente fazer uma alteração. O que é essa alteração? Né? Como que é dita essa alteração? Então, normalmente a gente fala que essa regra se dá da seguinte maneira, né? A função f de uma g de x qualquer vezes a g' de x, ou seja, note, né? Aqui eu tenho uma função onde que a variável dela é 1 mais x ao quadrado, né? E a derivada de 1 mais x ao quadrado é exatamente a função que está multiplicando, que é o 2x. Ela pode ser reescrita da seguinte forma, f de u du. Tá? Ou seja, simplificando o processo de integração. Então vamos ver como que funciona. A primeira coisa é realizar-se o estudo. Né? Que estudo? 2x, né? E aqui eu tenho 1 mais x ao quadrado, cuja derivada, então, é 2x. Tá? Então a gente vai chamar essa parte de u. Tá? Então vamos fazer aqui no cantinho. U é igual a 1 mais x ao quadrado. De que forma que se eu diferenciar u na variável x, ou seja, realizar a derivada, né, nós vamos ter que ele é 2x, que é exatamente o que nós temos lá. Tá? Próximo passo, né, é isolar o dx. Tá? Então a gente vai aqui, dx
Vamos fazer aqui por partes, né? Por partes não, né? Bonitinho para você, né? Então, du, diferencial em u, é igual a 2 vezes x dx, tá? Então, quer dizer que o nosso du dividido por 2x é igual a dx. Eu isolei aqui a variável dx, tá? Por que eu fiz isso? Isso vai caracterizar para a gente o nosso processo de substituição. Tá? Então, essa integral, que era a integral de 2x vezes a raiz quadrada de quem? Né? Era a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que eu vou substituir por u vezes o dx. E eu vou substituir o dx por du sobre 2x. Então, olha o que acabou acontecendo aqui. Nós temos um 2x multiplicando e um 2x dividindo. Então, a gente pode simplificar. Nós ficamos, então, com a integral da raiz quadrada de u du. Ou seja, o produto que nós tínhamos inicialmente, ele desapareceu. E a gente vai resolver essa integração aqui. Tá? No caso, uma integral indefinida. Raiz quadrada de u é u elevado a meio, né? Fazendo aquela alteração que é importante. Vamos fazer ali o princípio, então, da regra de integração, né? Soma 1 no expoente, então a gente vai ter u. Lembrando lá que é só fazer 1 mais 2, que vai dar 3, então 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais a constante arbitrária. Então, nós vamos chegar aqui que esta integral ela vai ser dada por 2/3 vezes u, tá? Vezes u elevado a 3 sobre 2 mais a constante, tá? Nós chegamos nessa função, perfeito? Bom, pessoal, pensando-se nisso, né, nós saímos de algo na variável x e chegamos na variável u. Lembrando, né, a gente resolve na variável u, né, pela substituição. Agora que está resolvida, a gente vai retornar a nossa expressão para a variável x. Então, a integral de 2x u mais x ao quadrado dx, ela vai ser igual a, né, 2/3 vezes, abre parênteses, quem é o nosso u? 1 mais x ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 mais constante. Tá? Temos aqui, então, a nossa integral, né, da função 2x vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado, aplicando-se o método ou a regra da substituição de variável. Tá? Então, sempre quando é possível simplificar. Vamos ver mais um caso. Né? Note que nós temos aqui um produto, x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Tá? Então, note, né, que se eu derivar x à quarta mais 2, que é essa parte aqui, eu vou ter 4x ao cubo. E eu tenho x ao cubo multiplicando. Tá? Então, isso vai gerar uma simplificação. Então, a gente vai tomar aqui como u igual a x à quarta mais 2. A derivada, aqui eu vou ensinar um processo um pouquinho mais rápido, né? Então, a derivada de u é 4x ao cubo. Tá? O que é o processo mais rápido que eu vou mostrar para vocês? É o seguinte, tá, gente? Ó, x ao cubo, então, vezes o cosseno de quem? De u. Daí, no lugar do dx, eu vou colocar du dividido pela derivada de u. Né? Então, a derivada de u, quem é a derivada de u? 4x ao cubo.
certo? Note que vamos cair naquela situação, x ao cubo está multiplicando, tem o x ao cubo dividindo. Então, sobrou para a gente o 4. Então, nós vamos ter aqui que essa integral ela pode ser dada por 1/4 vezes a integral do cosseno de u du. Vou resolver essa integral. A integral do cosseno é a função seno. Então, 1/4 do seno de u mais a constante arbitrária, certo? Porém, né, nós precisamos apresentar esse resultado utilizando os termos x, né? O termo ou a variável x e não a variável u. Então, quem é o nosso u? x² mais 2. Tá? Então, a nossa integral vai ser 1/4 vezes o seno de x² mais 2 mais a constante arbitrária. Perfeito? Vamos fazer mais um aqui, né? Integral de x sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x². Tá? Note que se eu derivar o que está dentro da raiz, eu vou ter, a derivada vai ser menos 8x, e eu tenho um x em cima, ou seja, ele cai no mesmo, na mesma potência, na mesma ordem, né? Então a gente vai colocar aqui, o nosso u é u menos 4x², a derivada de u é menos 8x. Tá? Vamos aplicar o processo de substituição. Então nós teremos aqui integral de x sobre a raiz quadrada de u. No lugar do dx, vai entrar então du dividido por menos 8x. Nesse caso, esse x vai simplificar com esse x, e nós ficamos com a seguinte integral. Menos 1/8, né? Por que menos 1/8? Porque é menos 8, tá, gente? Vezes a integral de 1 sobre a raiz quadrada de u du. Vamos precisar melhorar isso? Vamos, né? Então, menos 1/8 vezes a integral de 1 sobre u elevado a meio du. Tá? Que ainda pode ser reescrito da seguinte forma. Menos 1/8 vezes a integral de u elevado a menos meio du. E transformei isso em uma potência, tá? Para conseguirmos calcular essa integral. Tá? Então, teremos menos 1/8 vezes a integral de u elevado a menos meio, né? Vai ficar u elevado a meio, somando 1, dividido por meio, mais a constante arbitrária. Tá? Então, a gente tem menos 1/8 vezes u elevado a meio, vezes 2, neste caso. Tá? Podemos simplificar o 2 com o 4, com o 8, que vão ser 4. Nós chegamos, então, aqui em menos 1/4 de u elevado a meio positivo. Tá? Como nós saímos na variável x, então a gente retorna o u para a variável x, lembrando que o u é 1 menos 4x². Né? Então a gente vai ficar com menos 1/4, aqui voltei a colocar constante, né? Vezes 1 menos 4x² elevado a meio mais a constante, que pode ser também descrito como uma raiz. Perfeito? Né? Então, um processo de integral por substituição. Você escolhe o u por questão da derivada anular a outra função, tá? Chega numa integral em termos de u, resolve essa integral no termos de u e no final você volta para termos de x, tá bom?
Pessoal, vou falar das integrais por partes, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então até daqui a pouco eu já volto.